Hoje, antes de qualquer notificação, antes do café, antes mesmo do barulho do mundo, você decidiu começar o dia buscando a presença de Deus. E isso já faz toda a diferença. O dia está começando. Pode ser que você acorde leve, cheio de planos, ou talvez cansado, com um peso que só você conhece. Mas independente de como esteja seu coração neste exato momento, há uma verdade que não muda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa promessa não é um lema de autoajuda. É a palavra viva de um Deus que te conhece, te sustenta e te fortalece. Não quando você está forte, mas exatamente quando você se sente fraco. Talvez hoje você tenha contas para pagar, filhos para cuidar, decisões difíceis a tomar ou apenas a luta de continuar tentando. Mas escute isso com atenção. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto, porque a força que vai te mover não vem de você. Ela vem de Deus. Neste vídeo vamos orar juntos. Vamos falar sobre superação. E você vai perceber que mesmo quando tudo em você quer parar, o Espírito de Deus dentro de você sussurra: continue, eu estou aqui. Fique até o final. Deixe que essa oração toque áreas da sua vida que talvez estejam esquecidas. E se puder, separe esse tempo como um presente, um encontro com o céu. Porque Deus tem algo para te lembrar hoje. Você pode, você consegue, você vai superar. Mas não é por sua força, porque Deus te fortalece. Agora, respira fundo e vamos orar. Senhor meu Deus, nesta manhã que se inicia, venho diante de Ti com o coração aberto, cheio de expectativas e necessidade. O dia amanhece e com ele também se renovam minhas esperanças e minha fé. Eu não sei o que me espera, não sei o que enfrentarei, mas sei que Tu estará comigo em cada passo, em cada desafio, em cada suspiro. Filipenses 4:13 me lembra: tudo posso naquele que me fortalece. E é nesse versículo que hoje escolho me firmar. Que eu não dependa das minhas próprias forças, pois elas são limitadas, mas sim da Tua, que é eterna, perfeita e incansável. Senhor, fortalece meu espírito, renova minhas forças como a da águia, me ensina a voar acima das tempestades, com os olhos fixos em Ti. Nesta oração, Deus, eu Te entrego meus medos, aqueles que me paralisam, que sussurram mentiras na minha mente, dizendo que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que já é tarde demais. Mas a Tua palavra me diz o contrário. Ela me lembra que com o Senhor não há limites, não há tarde demais, não há impossível. Lembra-me, Pai, da história de Moisés, um homem que achava que não sabia falar, que não era suficiente, mas que foi levantado por Ti para libertar um povo inteiro da escravidão. Lembra-me de Gideão, que se escondia pequeno aos seus próprios olhos, mas que o Senhor chamou de valente guerreiro. Mostra-me que a minha identidade está em Ti e não nas minhas limitações. Que eu sou forte porque Tu és a minha força. Que eu posso seguir em frente porque Tu me empurra com Teu amor. Que eu posso resistir porque a Tua graça me sustenta. Senhor, oro também por cada pessoa que se sente fraca hoje. Aqueles que não têm motivação para levantar da cama. Aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, familiares, emocionais e que sentem que estão no fim da linha. Que essa oração os encontre, Deus. Que eles sintam o Teu toque, a Tua presença, a Tua voz dizendo: Filho amado, eu estou contigo. Você não está sozinho. Traz à memória deles o que pode lhes dar esperança. Lembra-os de que Davi venceu gigantes com uma funda e 5 pedras, que Josué derrubou muralhas com trombetas e gritos de fé, que Paulo e Silas, mesmo presos e algemados, cantavam louvores no meio da noite e o céu se abriu. Porque quando nós decidimos Te adorar mesmo na dor, milagres acontecem. Hoje eu declaro, com a autoridade da Tua palavra, que este será um dia de superação, um dia de virada.
Um dia onde aquilo que parecia o fim se tornará o recomeço, que aquilo que pesava será aliviado, que onde havia lágrimas haverá sorriso, que onde havia dúvidas haverá direção. Senhor, guia meus passos, me livra dos laços escondidos, das palavras que machucam, das escolhas precipitadas. Me enche de sabedoria, de discernimento, de coragem. Que eu não me desespere quando a tempestade vier, mas que eu lembre que Jesus está no barco. E se o Senhor está comigo, nenhuma onda vai me afundar. E quando me faltar força, que eu lembre que é justamente ali que o teu poder se manifesta. Que a minha fragilidade é a porta por onde entra a tua glória. Que eu não preciso ser perfeito, apenas estar disposto. Que tu não buscas heróis, mas corações entregues. Obrigado, Senhor, por estar comigo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por transformar o meu choro em força e a minha dor em testemunho. Senhor, ao continuar esta manhã contigo, quero me lembrar que a tua força não se revela apenas nos momentos de glória, mas também nas horas silenciosas, quando ninguém vê, quando tudo parece parado. A minha alma anseia pela certeza de que tu estás trabalhando mesmo quando o cenário não muda, mesmo quando as portas permanecem fechadas, mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Quantas vezes, Senhor, eu já pensei em desistir? Quantas vezes achei que não conseguiria suportar mais um dia, mas aqui estou, e isso já é prova do teu sustento. Se estou de pé, é porque tu me segurou. Se continuo respirando, é porque o teu sopro ainda me dá vida. Filipenses 4:13 me lembra que a força que carrego não vem de mim, vem de ti. E isso muda tudo. Eu posso não ter respostas, não ter controle, não ter soluções, mas tenho a tua presença. E onde o Senhor está, há paz, há direção, há milagre. Deus me ensina a não olhar apenas para os montes, mas para o Deus que criou os montes. Que eu não fixe meus olhos nos gigantes, mas no Senhor que os derruba. Que eu não me perca no caos das circunstâncias, mas me encontre na verdade da tua palavra. Lembro-me agora de Elias, um profeta poderoso que fez fogo descer do céu, mas que também teve medo, que fugiu, que se sentiu sozinho, que quis desistir da vida. E o Senhor não o repreendeu. O Senhor o alimentou, o fortaleceu, o conduziu de volta. Isso me mostra que até os mais fortes se quebram e que o Senhor não exige perfeição, mas entrega. Oro por quem está assim hoje, Deus, cansado da luta, esgotado emocionalmente, que já tentou de tudo e sente que não há mais forças para tentar outra vez. Que o Senhor os visite agora, que essa oração seja como aquele pão quente que o anjo deu a Elias, que renove, que sustente, que encoraje a dar mais um passo. Senhor, eu sei que nem sempre vou entender os teus caminhos. Às vezes o milagre não vem do jeito que espero. Às vezes, o livramento não é escapar da fornalha, mas caminhar dentro dela sem ser consumido, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali no fogo estava um quarto homem, uma presença, a tua presença. Que eu nunca me esqueça disso, não importa o calor da provação. O Senhor está comigo no meio dela. Tu não me assiste de longe, tu me acompanha de perto. E mesmo quando eu falho, quando duvido, quando vacilo, o teu amor me alcança. Assim como Pedro, que afundou nas águas por causa do medo, mas que foi imediatamente segurado por Jesus. A tua mão ainda está estendida, Senhor. E hoje eu a agarro com toda a força da minha alma. Fortalece o meu ânimo, Pai. Reacende em mim a chama da esperança. Não quero viver empurrado pelos dias, mas guiado pelo teu Espírito. Não quero apenas sobreviver. Quero viver com propósito, com fé, com confiança. E mesmo quando os resultados demorarem, que eu tenha fé para continuar. Fé como a de Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Fé como a de Abraão, que creu contra toda esperança. Fé como a de Ana,
que mesmo chorando continuava orando. Deus, planta em mim essa fé que persiste, que insiste, que não depende do que vê, mas do que crê, que se alimenta da tua palavra e não das circunstâncias. E se hoje eu tiver que enfrentar gigantes, que eu vá como Davi, não com espada ou armadura, mas com a certeza de que o Senhor dos Exércitos vai à minha frente, que eu não precise da aprovação dos homens para seguir, porque a tua voz já me autorizou. Obrigado por me lembrar que tudo posso sim, mas não por mérito próprio. Posso tudo porque sou fortalecido por ti, e isso me basta. Senhor, neste momento de oração, eu me coloco diante de ti mais uma vez, reconhecendo que por mais que eu caminhe, ainda sou dependente da tua graça. A jornada é longa e os dias, muitas vezes, são pesados, mas eu não caminho sozinho. Tu estás comigo e essa verdade é o que me mantém de pé. Filipenses 4:13. Não é só um versículo bonito para se repetir em dias bons. Ele é um grito de fé nos dias difíceis. É a lembrança de que minha força não vem de circunstâncias favoráveis, nem de motivação passageira, mas da tua presença constante. Às vezes, Deus, o desânimo vem de dentro. Não são as lutas externas, mas os pensamentos silenciosos que me dizem que eu sou pequeno demais, falho demais, atrasado demais, que a minha história não vai dar certo, que o meu tempo já passou. Mas a tua palavra desarma essas mentiras. Ela me lembra que foi com gente comum que o Senhor fez coisas extraordinárias, que ninguém está fora do teu alcance, que ninguém está fora do teu tempo, que ninguém é cedo ou tarde demais para ser tocado, usado e transformado por ti. Senhor, eu não quero ser levado pelas pressões desse mundo. Não quero correr atrás de uma força que não sustenta, de uma aparência que não consola, de um sucesso que não cura. Eu quero teus caminhos, tua verdade, teu consolo, teu amor. Ajuda-me a viver com os pés firmes no chão, mas com os olhos no alto. Que eu caminhe com fé mesmo quando não vejo. Que eu permaneça confiando mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Eu me lembro agora de Paulo, aquele que escreveu o próprio versículo que hoje me guia. Ele sabia o que era ter e não ter, ser exaltado e ser humilhado, estar livre e estar preso. Mas mesmo em cadeias ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Não é sobre o que temos ou não temos, mas sobre quem está conosco. Paulo não dizia isso em um trono, mas em um cárcere. Isso me ensina que não preciso esperar a tempestade passar para declarar vitória. Posso declarar agora, no meio da dor, no meio da dúvida, no meio da espera, porque o Senhor é a minha força, e onde há a tua força, há esperança. Senhor, se há alguém agora orando comigo, alguém que está esgotado, alguém que já tentou de tudo, alguém que acha que chegou no fim da linha, visita essa vida com teu espírito, que ela sinta agora uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma presença doce, um consolo profundo, uma certeza renovada de que não está sozinha, que essa pessoa entenda que se chegou ao fundo do poço, ainda assim o Senhor está lá, e que é justamente do fundo que o Senhor levanta os teus filhos para novos começos. Eu oro por recomeços hoje, Deus, por sonhos que estavam enterrados, por projetos abandonados, por vocações esquecidas. Que hoje seja um dia de ressurreição interior, que aquela chama volte a acender, que a coragem volte a florescer, que o coração, mesmo ainda machucado, volte a bater com fé. Tu não és Deus de abandonos, tu és Deus de alianças. E mesmo quando não entendemos teus planos, podemos confiar na tua fidelidade, porque o teu amor não muda, a tua presença não falha, a tua graça não tem fim. Senhor, prepara o meu coração para o que ainda vem, que eu não apenas supere esse momento, mas que eu cresça através dele, que eu seja lapidado, fortalecido, amadurecido,
Ensina-me a carregar minha cruz com dignidade, a servir mesmo sem reconhecimento, a confiar mesmo sem explicações, a caminhar mesmo quando o caminho for estreito e, acima de tudo, que eu jamais esqueça: tudo posso naquele que me fortalece. Não porque sou bom, mas porque tu és bom. Não porque mereço, mas porque tu és misericordioso. Não porque tenho forças, mas porque tu és a minha força. Obrigado por cada livramento que eu nem percebi, por cada não que me protegeu, por cada silêncio que me ensinou a esperar, por cada lágrima que foi transformada em maturidade. Que minha vida seja uma carta viva, onde cada cicatriz conte uma história de superação, cada fraqueza revele a tua força e cada passo mostre que andar contigo é o melhor caminho. Eu encerro essa oração com o coração grato. Mesmo que as circunstâncias ainda sejam as mesmas, eu sou outro, porque fui tocado por ti. Há dores que moram dentro das nossas casas, dores silenciosas que ninguém vê, mas que vão pesando no coração com o passar do tempo. Dores que envolvem filhos que se afastaram, relacionamentos que esfriaram, amizades que se quebraram. É como se, por dentro, a gente estivesse tentando manter tudo de pé, mas carregando tudo sozinho. Talvez você ore pela sua família há anos e nada parece mudar. Talvez tenha um filho ou filha que está longe dos caminhos de Deus e isso te machuca mais do que palavras podem explicar. Ou talvez você tenha tentado ser luz dentro de casa, mas só recebeu indiferença, críticas ou silêncio como resposta. Nesses momentos, o coração se pergunta: será que Deus está vendo? E a resposta é: sim, Ele vê tudo. Ele conhece cada detalhe que você nunca contou para ninguém. Deus viu cada lágrima que caiu em silêncio depois de uma briga. Ele ouviu aquela oração sussurrada no quarto quando o medo bateu. Ele percebeu quando você se calou para evitar mais um conflito, quando você estendeu a mão para ajudar mesmo estando cansado. E o mais importante, Ele se importa. A palavra nos mostra que Deus é um Deus de famílias. Ele se revela como Pai. Ele chama Israel de seu povo amado. Ele envia Jesus para reconciliar, não apenas o homem com Deus, mas uns com os outros. O plano de Deus sempre envolveu relacionamentos restaurados. Ele quer sarar as feridas da sua casa, trazer seus filhos de volta, restaurar amizades perdidas, curar mágoas que estão escondidas há anos. Talvez hoje você esteja convivendo com o afastamento de um filho, um silêncio que corta, uma distância que parece impossível de ser vencida. Mas lembre-se, Deus é especialista em pontes. Ele cria caminhos onde só há muros. Ele toca onde ninguém mais consegue alcançar. Olhe para a história do filho pródigo. Ele se afastou, fez escolhas erradas, se perdeu. Mas o pai ficou de pé, com os olhos no horizonte, esperando. E quando o filho voltou, mesmo sujo, quebrado e envergonhado, o pai correu até ele. Esse é o coração de Deus. Ele corre na direção de quem volta. E ele pode alcançar os seus filhos, mesmo onde você não pode. E talvez não sejam os filhos, mas sim o cansaço de um casamento ferido. Discussões constantes, ressentimentos que se acumularam, palavras que doeram mais do que deviam. Você ora para que as coisas melhorem, mas tudo parece travado. Parece que o outro não quer mudar e você já está esgotado. Mas escute com atenção. Deus também restaura casamentos. Ele não une apenas pessoas. Ele une propósitos. E se for da vontade dele, ele pode fazer o impossível. Pode restaurar a comunicação, reacender o respeito, trazer cura para feridas antigas. Deus sabe como tocar no coração do outro e também sabe como trabalhar o seu. E talvez sua dor não esteja dentro de casa, mas nos laços de amizade. Uma traição, uma amizade que se afastou, uma saudade de alguém que já não está mais presente, seja por distância, desentendimento ou até pela morte.
Há uma dor profunda em perder alguém que fez parte da sua caminhada. Mas Deus entende. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele sentiu o peso da ausência de alguém que amava. Deus conhece o valor de uma amizade verdadeira e Ele promete consolar os que choram. Você pode até estar vivendo um tempo de solidão, sentindo que ninguém te entende, que ninguém realmente se importa. Mas a verdade é que você nunca esteve só. Deus é um companheiro constante, um amigo fiel, um pai presente. E Ele está cuidando de você até nos detalhes que parecem esquecidos. Às vezes, a maior cura não vem na forma de uma resposta imediata, mas sim na certeza de que Deus está ali, trabalhando no invisível, costurando os fios do que está rasgado. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos, não desista de perdoar, não desista de acreditar que pode haver um recomeço. O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes Ele demora porque está preparando os corações, as circunstâncias, as lições, mas Ele não se atrasa. A sua oração por alguém nunca é em vão. Cada lágrima que você derrama, intercedendo por quem ama, é uma semente. E a colheita vai chegar. Filipenses 4,13 ainda é a nossa base. Tudo posso naquele que me fortalece. E isso inclui perdoar, esperar, amar sem retorno, ser luz mesmo quando tudo parece escuro. Porque quem te fortalece é o Senhor. Não é sua força, sua capacidade ou sua paciência, é a graça dele que sustenta o que parece insustentável. Agora que o seu coração foi consolado pela palavra, vamos juntos elevar mais uma oração. Dessa vez, entregando cada filho, cada parente, cada amizade importante nas mãos de Deus. Senhor amado, meu Deus, nesta manhã, eu coloco diante de Ti aqueles que mais amo. Minha família, meus filhos, meus amigos, pessoas que caminham comigo, algumas perto, outras distantes, mas que fazem parte da minha vida, da minha história, do meu coração. Tu conheces cada um pelo nome, sabes o que vivem, o que sentem, o que enfrentam, sabes o que carregam por dentro, mesmo quando o rosto tenta esconder. E é por isso que hoje eu descanso em Ti, porque sei que nenhum detalhe da vida deles passa despercebido aos Teus olhos. Pai, hoje eu oro por cada filho, biológico, adotivo, espiritual, por aqueles que estão perto e por aqueles que estão longe. Oro por aqueles que seguem Teus caminhos e também por aqueles que se perderam no meio da estrada. Não importa onde estejam, eu sei que o Teu amor é maior que qualquer distância. Alcança-os, Senhor. Nos lugares onde eu não posso ir, vai Tu. Nas conversas que eu não consigo ter, fala Tu. Nos muros que eles levantaram, quebra Tu. E nos corações endurecidos, derrama o Teu Espírito com poder e mansidão. Lembra-me que foi o Senhor quem os entregou a mim, que cada filho é herança do Senhor, e que mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, Tu continuas soberano. Ensina-me a amar, mesmo quando não recebo amor de volta, a esperar com fé, a corrigir com sabedoria, a instruir com paciência, a interceder com constância. Que meus filhos cresçam em graça, em verdade e em favor diante de Deus e dos homens. Que eles sejam livres do engano do mundo, das armadilhas do inimigo, das influências que desviam do Teu caminho. Protege-os, Senhor, com o sangue de Jesus. Livra-os da depressão, da ansiedade, da rebeldia, do orgulho, da confusão. Dá-lhes um coração ensinável, um espírito humilde, um desejo profundo de Te buscar. Que eles conheçam o Teu amor e sejam marcados por ele, não por religião ou aparência, mas por uma fé genuína, viva, transformadora. E se houver algum filho afastado, perdido, preso em vícios, relacionamentos abusivos, pensamentos destrutivos, entra com libertação, Deus. Muda a rota, sopra Teu vento, abre os olhos, abre os caminhos. Que o Teu amor os encontre onde estiverem, como encontrou o filho pródigo no meio da fome e da solidão.
e que eles voltem, não para mim, mas para ti. Também coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento, ou, se for o caso, a minha espera, por um relacionamento que venha de ti. Se estou casado, abençoa meu lar, restaura o que foi quebrado, reacende o amor, o respeito, a alegria da convivência. Tira o peso dos dias difíceis e nos ensina a lutar juntos e não um contra o outro. Se estou esperando por alguém, prepara-me primeiro. Que eu seja inteiro antes de procurar uma metade, que eu não me precipite, que eu não aceite menos do que aquilo que vem do teu coração. Mostra-me que amor verdadeiro é mais do que sentimento, é compromisso, aliança, renúncia. E, Senhor, não posso esquecer daqueles que estão na minha vida como amigos, alguns presentes há anos, outros que chegaram recentemente, alguns que se afastaram sem explicação, outros que me decepcionaram, mas ainda assim sou grato, porque, mesmo nas amizades difíceis, o Senhor me ensinou algo, me mostrou o valor da verdade, da lealdade, do perdão. Pai, se houver alguém em minha vida com quem preciso me reconciliar, mostra-me. Dá-me humildade para dar o primeiro passo. Se houver amizades tóxicas que me afastam de ti, afasta-as com sabedoria e paz. E se houver amigos que precisam de mim neste momento, abre os meus olhos para que eu esteja presente. Abençoa meus amigos. Senhor, aqueles que têm sido ombro, refúgio, companhia, aqueles que me mandam uma palavra de fé no momento certo, aqueles que me ensinam com seu exemplo. Dá saúde, paz, direção e graça a cada um. E se houver algum amigo perdido, machucado, desacreditado, alcança-o também. Que eu seja instrumento de cura, não de julgamento. Que a minha presença carregue consolo e luz. Senhor, sei que nem toda família é perfeita. Que há lares desfeitos, histórias dolorosas, feridas abertas. Mas também sei que o Senhor é especialista em restaurar. Então eu te peço, visita os lares feridos, os filhos que não falam com os pais, os irmãos que se tornaram estranhos, os casais que vivem como colegas, as mães que choram pelos filhos, os pais que se sentem inúteis. Entra, Deus, com cura, sopra teu espírito sobre cada ambiente, retira a frieza, o rancor, a gritaria, o silêncio amargo. Traz reconciliação, traz perdão, traz compaixão, que o lar seja um refúgio, não um campo de batalha, que as famílias aprendam a orar juntas, a chorar juntas, a rir juntas, a te buscar juntas. E se eu for o único da minha casa que te segue, Senhor, me dá perseverança, me dá amor, me dá sabedoria para ser luz sem ser arrogante, para ser testemunho sem impor, para amar sem condições. Guarda também os relacionamentos do futuro, os filhos que virão, as amizades que surgirão, que tudo seja alicerçado na rocha, na tua vontade, na tua verdade. Filipenses 4:13 ainda é minha oração. Tudo posso sim, inclusive amar quem me fere, perdoar quem me decepcionou, esperar pelo retorno de quem se afastou, porque é o Senhor quem me fortalece. Obrigado, Pai, por cuidar de cada pessoa que eu amo. Eu descanso em Ti, porque sei que as Tuas mãos são o melhor lugar onde posso colocar cada uma delas. Que o Teu amor envolva, cure, restaure e transforme cada lar, cada coração e cada relacionamento. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, saiba que isso não foi por acaso. Deus conhece o seu coração e Ele viu a sua disposição de buscar, de ouvir, de orar. Neste momento, eu quero te agradecer. Obrigado por separar um tempo do seu dia para estar aqui, para orar conosco, para se conectar com a palavra e com o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas antes de encerrar, eu te faço um pedido de coração. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe. Pode parecer simples,
Mas quando você envia esse vídeo para alguém, você pode estar sendo a resposta de oração de uma alma cansada, aflita, perdida. Se inscreva no canal. Assim, você vai continuar recebendo orações e reflexões que fortalecem a fé e alimentam a alma. Deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e espalhar a esperança. E comenta aqui embaixo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo pode ser uma semente de fé no coração de quem vai ler. Nos próximos vídeos, vamos continuar essa jornada. Vamos falar sobre esperança, sobre vencer a ansiedade, sobre recomeços, perdão, propósito, direção. Você não vai caminhar sozinho. Que Deus abençoe profundamente sua vida, sua casa, seus sonhos. E lembre-se, o que te espera é maior do que aquilo que você deixou para trás. O amanhã está nas mãos de Deus e Ele já está lá, preparando tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.